Questão 11. Na oração, pagou e reinicia as investidas nas araras. A forma verbal reinicia apresenta um comportamento sintático específico em relação à transitividade verbal. Sobre isso, assinale a alternativa correta. Questão de transitividade verbal. Vamos lá. Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. Transitividade verbal. Nós temos verbo transitivo direto, verbo transitivo direto e indireto. Vou colocar primeiro o indireto, peraí. Essa ordem faz diferença. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, tá? E verbo intransitivo, temos também o verbo de ligação. Não ia falar agora porque não tá na questão, mas é melhor falar logo tudo. O verbo transitivo direto é aquele que a gente pergunta o que ou quem. O transitivo indireto é aquele que a gente pergunta o que ou quem, mas antes tem preposição. Então pode ser de, a, para, mais as perguntas. Então ficaria de quem, de que, para que, a que. O verbo transitivo direto e indireto é quando eu tenho os dois. Agora eu vou aos exemplos, tá? Comprei uma blusa. Comprei o quê? Uma blusa, verbo transitivo direto. Comprei para minha irmã. Comprei para quem? Transitivo indireto. Comprei uma blusa, transitivo direto, para minha irmã. Transitivo direto e indireto. Os verbos transitivos, eles precisam de complemento. Precisam de complemento. Eu tenho também o verbo intransitivo, que é esse aqui. O verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento. Ele carrega toda a carga informacional, toda a informação necessária está ali. Mário morreu. Precisa de complemento? Não. Meu filho nasceu. Precisa de complemento? Não. Estou estudando. Precisa de complemento? Não. Morrer, estudar, nascer são verbos intransitivos que não precisam de complemento. E o verbo de ligação, ele está ali só para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. O mais famoso é o verbo ser. Então, a menina é bonita. Isso é um verbo de ligação. Ele está aqui para ligar o sujeito ao predicativo, verbo de ligação, tá? Aqui, para a questão, a gente vai precisar do verbo transitivo direto, o direto, o indireto e o intransitivo. Vamos lá. Pagou e reinicia o quê? As investidas nas araras. Quando eu pergunto o quê, sem preposição, e o verbo pede um complemento, eu tenho um verbo transitivo direto. VTD, verbo transitivo direto. Recapitulando, por que ele é transitivo direto? Porque eu pergunto o quê, então eu faço a pergunta e ele pede complemento, porque senão seria intransitivo, tá? Então o verbo é transitivo indireto? Não, não é indireto. Por quê? Porque não tem preposição. Ok? Aqui, ó, registro para preposição nas, nem tem esse em aqui, tá? Lembrando que nas é em mais as, mas não tem nas aqui. É direto as. É intransitivo, pois expressa um processo completo de retomada de ações, dispensando o complemento? Não, não é intransitivo. Quem reinicia, reinicia o quê? Alguma coisa. Se eu chego para você e falar, eu reiniciei, reiniciou o quê? Tá? Então pede o complemento. É transitivo direto, pois exige complemento sem preposição. Perfeito. E as investidas é o objeto direto, o gabarito letra C, tá? Ah, tá. Gente, desculpa aqui, ó.
Esse nas de nas araras, eu tava pensando nisso aqui. Esse nas de nas araras é a adjunta adverbial de lugar. É onde investidas, tá? Pagou e reinicia as investidas nas araras. Onde que ele faz isso? Nas araras, tá? Então é aquele negócio, ele já pagou. Eu fui a uma loja, paguei. Depois que eu pago, eu continuo ali olhando as roupas. É isso. Então, onde? Isso aqui é adjunta adverbial de lugar. Tá bom? Desculpa que esses sinais aqui eu acabei confundindo, mas ele está aqui, só que não tem nada a ver com a transitividade verbal, tá? Ele não pertence aqui ao, ao verbo. Ele não é exigido pelo verbo, não tem a ver com complemento verbal. É adjunto adverbial de lugar. E letra D. É de preposição dupla. O que que é, predicação dupla? O que que é predicação dupla? Verbo transitivo direto e indireto. Não, que é esse aqui que eu ensinei aqui, ó. Não, funcionando como transitivo direto e indireto simultaneamente, exigindo dois complementos distintos. Aqui, vocês podem se confundir aqui, ó. Pagou e reinicia o quê? As investidas. Aí, olha essa preposição aqui, ó, esse em mais a. E acha que é preposição dupla. Não, não é preposição dupla, porque isso daqui não é um objeto indireto. Isso daqui é um adjunto adverbial de lugar. Toda vez que eu falo onde, não é mais objeto indireto. O exemplo de objeto indireto é esse exemplo que eu dei aqui. Comprei uma blusa para minha irmã. Para quem? Para quê? Se eu falo onde, já não é mais indireto, é adjunto adverbial de lugar. Gravem isso. Ok? Gabarito letra C. É transitivo direto. No trecho, a característica me conforta. O pronome me exerce função sintática de. Vamos lá. O me, ele pode exercer função sintática hora de objeto direto, hora de objeto indireto, até de complemento nominal, tá? Agora, aqui tem complemento nominal, eu tava olhando isso. Agora, você tem que olhar e analisar a questão e fazer análise sintática, tá? A característica me conforta. A característica conforta quem? Quem? Acabei de explicar na questão anterior. Toda vez que eu pergunto o que ou quem, a resposta é o quê? Objeto direto. Professora, quando então que eu vou saber se ele é direto ou se ele é indireto? Aqui, ó. O professor deu-me um livro. Deu o quê? Olha o verbo. Pergunta para o verbo vai te dar a resposta. O professor deu-me um livro. Deu o quê? Um livro é objeto direto. A quem? A mim, objeto indireto. Aqui o meu objeto indireto. Quando ele vai ser complemento nominal? Quando ele estiver completando um nome. Aqui ele não está completando um nome. Eu falo assim, por exemplo. Deixa eu trocar a caneta. A dica foi-me útil. A dica foi útil a quem? Útil a quem? A mim. Se o me está completando útil, que é um adjetivo, ele é complemento nominal. Aqui nesse caso ele seria complemento nominal, tá? Voltando aqui para a questão. Vamos lá. Complemento nominal. Complemento nominal, pois acompanha o substantivo característica. Não. Apesar de estar do lado de característica, me é complemento do verbo confortar, tá? Objeto indireto, pois recebe a ação do verbo confortar de maneira imediata, introduzida por uma preposição. Não. Preposição oculta, não. Quem conforta, conforta alguém. Quem? Sem preposição. Objeto direto? Perfeito. Gabarito letra C. Representa o ser que sofre diretamente a ação verbal de confortar, sem necessidade de preposição? Não. Sujeito paciente, pois indica aquele que recebe a ação expressa. Não, ela não vai ser, o me não vai ser sujeito, tá? O me é pronome oblíquo. Ele pode exercer função sintática de objeto direto, objeto indireto e complemento nominal. Os pronomes que exercem função é,
sintática de sujeito são os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aí, quando eu coloco isso na voz ativa, né? O sujeito paciente é o sujeito da voz passiva, tá? É... O menino, o menino comeu um bolo. Comeu um bolo. Isso daqui é sujeito a gente, o menino, tá? E um bolo é o objeto direto. Um bolo é o objeto direto. Quando eu passo a voz ativa, vai ficar assim, ó. O bolo foi comido pelo menino. Aí o bolo vira o meu sujeito paciente. Sujeito paciente aqui, tá? O bolo vira o sujeito paciente. Se eu falo assim, não, não dá não, é isso mesmo. Tava tentando fazer uma frase, não, não vou embolar a cabeça de vocês, não. É isso aqui, tá? Então, gravem isso. Façam a pergunta para o verbo. O verbo vai te dizer se aquilo é um objeto direto ou um objeto indireto, ou um complemento, se a pergunta for para um adjetivo, advérbio ou substantivo, porque o complemento nominal, ele completa nomes, substantivo, adjetivo e advérbio. Questão 13. Desenlaces são quebrados pela urgência das lembranças. O termo destacado tem no contexto o sentido de desenlaces. E aí, gente, quando perguntar isso, o que que vocês têm que saber? Que provavelmente todas as alternativas, isso aqui é uma questão de sinônimo, tá? Com interpretação de texto. Todas as alternativas provavelmente são sinônimos da palavra, corretos. Só que aí você vai ter que olhar essa palavra no contexto. No contexto quer dizer o quê? Desenlace pode ser separação, pode ser um impasse, pode ser um intervalo, pode ser um recomeço. Poderia, dependendo do sentido ali, da interpretação, tá? Então vamos olhar aqui. Desenlaces são quebrados pela urgência das lembranças. O termo destacado tem no contexto o sentido de separação, pois o texto sugere que o ato de se despedir em Minas Gerais é constantemente interrompido por recordações afetivas que prolongam os encontros. Sim, né? Parece ser essa. Impasses, pois a dificuldade em encerrar uma conversa reflete incerteza dos não. E não fala que eles são incertos, né? Eles só gostam ali dessa de estar juntos, né? E são afetivos. Intervalos, pois a estrutura do texto demonstra que o processo de despedida mineira é dividido em etapas distintas, criando pausas de interação social. Não, não é nada acordado, não é certo, não existe uma divisão ali. Não, na hora de ir embora eles continuam conversando. É isso. Então não tem essa divisão em etapas, não. Recomeço, pois a retomada contínua da conversa na hora da despedida reforça a ideia de que os meninos transformam cada adeus em um novo início. Não, não é recomeçar, eles não começam de novo, eles só continuam falando. Então aqui, ó, traz ideia de separações. Os desenlaces são quebrados pela urgência das lembranças. A separação é interrompida, porque eles têm recordações, eles vão se lembrar e começam a falar de outras coisas, tá bom? Gabarito, letra A. Então é você pegar aquilo ali e jogar dentro do contexto do texto que você acabou de ler. 14. No trecho, casado com uma mineira, perto da perspectiva de que no nosso casamento nunca se acabará. Eu li alguma coisa errada, peraí, que tem um negócio aqui na minha frente. Vou lerei novamente, tá? Porque a tarde aqui da gravação estava na frente. Casado com uma mineira, parto da perspectiva de que o nosso casamento nunca se acabará. A palavra perspectiva é parto. Existe a preposição de, por quê? O termo perspectiva funciona como um substantivo?
Antes de ler, eu vou explicar, tá? Eu tenho perspectiva de alguma coisa. Perspectiva é um substantivo, tá? Então, perspectiva é um subs... Opa, substantivo. Perspectiva é um substantivo. Esse substantivo rege uma preposição de. E o nome disso é regência nominal, tá? Por quê, professora? Porque é a regência do nome. Se fosse um verbo, seria regência verbal. Alguns verbos e alguns nomes regem preposição. Então, sempre vai ser com preposição? Sim. Vamos lá. Então, isso daqui é a regência do nome. Essa regência rege essa preposição, pede essa preposição, tá bom? O termo perspectiva funciona como um substantivo abstrato que mantém relação de posse com a oração seguinte, exigindo preposição para introduzir seu complemento? Não, não é isso. É... Perspectiva realmente é um substantivo abstrato, mas ele não mantém relação de posse com a oração seguinte. Isso daqui, quando vocês estudam complemento nominal e versus adjunta de nominal, vocês vão ver que o complemento nominal, ele não exerce essa relação de posse. Ele exerce essa relação, a relação de possuído. O complemento nominal, ele é o paciente da ação. Ele não é o agente. Então aqui já está errado. A regência nominal de perspectiva determina a necessidade de preposição? Sim, até aqui tudo bem. Eu falei para vocês, ó, é regência nominal de perspectiva. Pede uma preposição. Pois a oração de que nosso casamento nunca se acabará exerce função de complemento nominal? Perfeito. Perfeito, complemento nominal. A oração completiva nominal, ela tem o quê? Conjunção integrante. Começa sempre com uma preposição e completa um nome. Oração completiva nominal, gabarito letra B. A estrutura da frase exige a preposição de, por se tratar de uma oração subordinada adjetiva, não é adjetiva. Aqui só explicando, a gente já sabe que é a B, tá? Só explicando porque as outras estão erradas. O uso da preposição de é opcional? Não. O nome rege a preposição de sempre. Pois a oração completiva nominal poderia ser introduzida diretamente, também não pode. A completiva nominal, ela tem que começar com preposição. Então aqui tá errado duas vezes. Ok? Gabarito letra B. Regência nominal de perspectiva rege a preposição de e inicia uma oração completiva nominal. No trecho, em Minas, não há como prever quem realmente decidiu levantar voo. As movimentações são sempre ruidosas, peculiares, daqueles que acabaram de pousar. A palavra voo não recebe acento gráfico por quê? Gente, quando eu li isso, eu já sabia que eles iam aproveitar essa palavra para fazer uma questão do novo acordo ortográfico, tá? Viu? Voo, enjoo, ideia. Já desconfiem que vem aí uma questão do novo acordo ortográfico. O que que vocês têm que saber aqui? Que o voo é uma palavra que antigamente tinha acento circunflexo. Porém, o acento caiu, perdeu esse acento, eliminou-se esse acento. Por quê? Porque agora as paroxítonas, coloquei aqui algumas para você, você vai parar aqui, dar um pause e anotar, terminadas em duplo O, como vou, enjoo, perdoo, zou, magou, não tem mais acento. É isso. É isso, tá? Então vamos ver você vai ter que achar essa alternativa que fala sobre isso. Provavelmente você já encontrou. Mas vamos ver o que que a banca pode utilizar para te confundir. A palavra voa é um substantivo derivado do verbo voar. E, por ser monossílabo tônico, não se enquadra nas regras de acentuação da paroxítona. É uma paroxítona terminada em O.
Então aqui a gente já elimina. A eliminação do acento em voo decorre de uma regularização fonética, pois o uso circunflexo era opcional antes, não era opcional, era obrigatório. A reforma ortográfica extinguiu o uso do circunflexo em todas as palavras derivadas de verbos terminados em ar? Claro que não. Todas. Gente, viu isso? Todas. Sempre. Já desconfio. Como vou, abençoo e perdoo? Aqui tá certo. Voar, abençoar, perdoar. Qual o problema aqui? Todas as palavras terminadas em ar. Ele até utiliza aqui uma, uns exemplos corretos, mas ele fala que são todas, e não são todas, todos os verbos derivados de terminação ar, né? Não são. O acordo ortográfico eliminou o acento circunflexo de palavras paroxítonas terminadas em ou, como voo, enjoo, tornando o uso do acento incorreto. Gabarito, letra D. Ó, precisa estudar o novo acordo ortográfico, tá? Tô falando novo, mas já tem mais de 10 anos. Só que para muita gente ainda é novo, porque ainda está ali, ó, escrevendo e olha a palavra e imagina que a escrita é desse jeito. Então precisa focar aqui no novo acordo ortográfico, tá bom? Mas é isso. Viu esse tipo de questão? Grava a regra e vai procurar a alternativa correta.